Se a gente observa a história da humanidade, a gente vai ver que sempre num regime ditatorial a propaganda é muito forte. Então eu pensei, já que nós tivemos um regime militar, uma ditadura aqui no Brasil, como que esse pessoal fazia propaganda? Porque a gente estuda o nazismo, o fascismo, um monte de coisa falando isso e tal, mas no Brasil também teve propaganda. O que será que esse pessoal assistia nessa época? Eu fiquei curioso e aposto que você está curioso também. É isso que nós vamos ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Pra você ver que tem alguns comportamentos do brasileiro que vêm de trás e que a propaganda com certeza influencia na vida da gente até hoje. Olha se você não reconhece um comportamento dos seus pais em alguma coisa disso aqui, ó. Em 77, a inflação no Brasil chegou a 38,9% mais ou menos. Tudo isso? Numa época em que estava todo mundo enfrentando a crise do petróleo. Toda hora o petróleo entra em crise, né? Mas nessa época teve também. E com o governo meio que fala assim, rapaz, como é que nós vamos resolver esse negócio aqui? Mesmo que estava sem solução, eles resolveram fazer um comercial, tirando a culpa deles e jogando isso no cidadão comum e no comércio que o pessoal fazia. Olha só. Tá vendo tomates, com cor de tomates, com jeito de tomates. Mas o preço não é de tomates. É caro. Caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. E enquanto você espera o preço diminuir, você sempre pode encontrar o substituto. Se o tomate estiver caro, compre massa de tomate, ou pepino, ou alface. Se um determinado tipo de feijão estiver caro, compre outro tipo mais barato. Se todos fizerem isso com um produto caro, ele não vai ser vendido. E vai ter que ficar com preço justo. Isso é tudo campanha para falar assim, ó, quem compra e quem vende que tá dando problema pra inflação, né? Porque se você compra um negócio caro, o melhor é você não comprar. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Nossa, isso me dá nossa senhora, um gatilho, porque todos os nossos parentes vão no supermercado, não vou comprar não, porque não dá? Não parece mais. Mas isso chegou também em outras partes do mercado, porque a gente tem que contextualizar aqui, porque eu falei da crise do petróleo, e por que teve essa crise nessa época? É porque o petróleo foi descoberto no século XIX, mas só nos anos 70 que o pessoal descobriu que ele não durava para sempre. Vocês acreditam nisso? Que idiota! Aí quando eles descobriram o quê? O negócio pode acabar, o preço dele triplicou e o mercado foi pro saco. Mas petróleo. E justamente no fim do milagre econômico que estava rolando aqui no Brasil, ou seja, a nossa dívida já estava ali, né? Batendo na portinha. Foi quando o governo começou a fazer propaganda para incentivar a economia de combustível, gente. Você pensa o governo fazendo uma coisa dessa? Olha só. Às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, o Santos dispõe de automóvel com chofer e tudo. Às sextas, ele tira o carro dele da garagem e dá condução para os outros. Assim, todos eles gastam 5 vezes menos gasolina e convivem mais. Transporte solidário. O petróleo que você economiza movimenta o Brasil. E nessa época, muitos postos de gasolina fecharam e muitos deles também tiveram que fazer aquele rodízio ali de segunda a sexta, aquelas filas enormes, né? E para isso fizeram mais um comercial agora mais animadinho, né? Porque tá animadinho, tá tudo certo. Antes da partida, verifique e anote a quilometragem de seu automóvel. Faça o mesmo no final da semana. $120 quilômetros esta semana. Fixe sua meta. Estabeleça seu próprio racionamento, conciliando as necessidades de uso do carro no limite da sua meta de consumo. Fixe sua meta, ajude o país a importar menos combustível. Chegou a hora do brasileiro botar os pés no chão. O mais engraçado é o Orlando Drummond dublando ali o personagem ao som de Pink Floyd no fundo. Isso sim que é uma propaganda de respeito, né não? E também, eu não sei se você sabe, mas sabe o 7 de setembro, dia da independência? Então, a semana desse dia, na verdade, é conhecida como Semana da Pátria, até hoje. E meio que nessa época, cada governo tinha um motivo especial para fazer uma propaganda.
E em 74, no governo do Geisel, começou a ter um tom mais de união. Olha só. A bandeira e o hino são símbolos nacionais. Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no Dia da Pátria. Cante com amor o hino nacional. E a outra ensinava você a fazer um catavento para você levar no dia da independência. Faça você mesmo um catavento verde e amarelo. Festeje o Dia da Pátria. O Brasil é feito por nós. Mas sabe outra coisa que aumentou bastante com essa crise toda? O preço do gás de cozinha. Isso aconteceu e gerou várias revoltas populares, uns movimentos populares, né? Por exemplo, o movimento contra a carestia, que foi feita por mulheres periféricas de São Paulo. Elas se reuniam nos lugares comunitários, né, para falar sobre isso e tal, e sofreram uma certa pressão da polícia e tal. Foi um negócio meio ruim. E em 1979, o que eles fazem? Lançam um comercial pedindo para você economizar no gás de cozinha. E colocaram a Hebe para fazer esse comercial, que é nada mais do que uma figura bem conhecida para dar essa mensagem. Vou apresentar uma receita. A receita de como aproveitar melhor o gás do seu fogão. Sempre que possível, use panela de pressão. Mantenha as panelas tampadas para cozinhar mais rápido. E não abuse do forno. E para ver se há vazamentos, é só passar espuma nas ligações. Vamos economizar? Olha, gente, essas coisas de economia se não bate direto no coração das pessoas do Brasil, do tanto que a gente tem que economizar ou tem esse sentimento de economizar as coisas. Na década de 60 mesmo, não tinha nenhum comercial de fato, mas tinha algumas propagandas dentro dos jornais, que inclusive o presidente Costa e Silva prometia que ia deixar todo mundo lá livre da imprensa para falar o que quisesse. O presidente da República assinala que a liberdade de imprensa é um dos pressupostos da democracia e que seu governo pretende assegurar o acesso constante às fontes de informação para que o povo possa julgar com acerto os atos governamentais. E tem uma outra que é uma propaganda de 1968 da Rainha Elizabeth II, Betinha, assistindo um jogo de futebol no Maracanã, da seleção do Rio de Janeiro contra a seleção de São Paulo. Os dois grandes jogadores brasileiros, Gerson e Pelé, são pessoalmente honrados com os cumprimentos de Sua Majestade. Vamos combinar que é muito mais propaganda do que a matéria jornalística, né? Realmente. Bom, mas agora vamos ver alguns comerciais que de fato passaram na televisão e eu quero que você preste atenção porque eu percebi o tanto que isso foi impactante na vida dos nossos pais e dos nossos avós, principalmente da forma como eles tratavam o dinheiro, ou alguns comportamentos que você vai ver que eles viram dessas propagandas aqui. Então, depois que o regime militar, a ditadura foi instaurada aqui no Brasil, o governo tomou algumas medidas sobre o ensino. Eles queriam que o ensino técnico, né, fosse aquela grande coisa que a gente ia fazer. Porque se eles formam um pessoal que já está técnico em alguma coisa, né, que vai de acordo com o plano que eles montaram ali para o Brasil, fica mais fácil de arranjar mão de obra e seguir o plano. E olha como é que essa propaganda dá a entender que eles realmente precisavam trabalhar com a indústria, que tinha que crescer aqui no Brasil. No homem brasileiro está a maior força do desenvolvimento do país. Na sua educação, nosso maior desafio. Eu não sei se você chegou a estudar isso na escola, mas tem uma frasezinha, duas palavras que sempre aparecem. Qualquer prova você vai ver. O tal do milagre econômico. Ah, meu Deus, o milagre econômico brasileiro? Meu Deus, que beleza! O milagre econômico recentemente foi eu não ter comprado uns 5 videogames que eu queria, Babarelando. Esse é o verdadeiro milagre econômico. Isso não é milagre econômico não, Renato. Isso se chama pobreza, falta de dinheiro. Mas foi aquele período em que o governo brasileiro conseguiu um empréstimo de fora, abriu o mercado pro pessoal de fora, falou assim, vem gente, aqui vai ser da hora, vocês podem vir, negociar um monte de coisa. E eles pegaram isso aí, esse dinheiro, para fazer obras faraônicas, né? O que são as obras faraônicas? Parece que é aquelas obras que estão rolando perto do meu prédio ali, porque não termina nunca. Impressionante. Mas é tipo ponte, sabe? Uns trem gigantescos, assim. Só que essas obras lá na frente, né, cobraram seu preço, porque assim,
a dívida externa aumentou bastante, aí começou os juros, aí o negócio foi pro saco. Só que antes desse maremoto de dívida chegar, né, o governo realmente conseguiu fazer algumas ações bem importantes. Por exemplo, gerou emprego, baixou a inflação e investiu em alguns setores. Nessa época, por exemplo, foi construída a usina elétrica de Itaipu. Mas nessa propaganda que a gente vai assistir, eles focam no mercado automobilístico, que deu um salto de produtividade ali no milagre econômico, né, em 1972, 1973, mais ou menos. Em São Paulo, 8ª cidade do mundo, está a grande concentração industrial do nosso país, funcionando como centro de gravidade nesta arrancada do desenvolvimento em dimensão de Brasil grande. Apoiando-se no vigor da siderurgia, as indústrias brasileiras que se utilizam do aço vão chegando a impressionantes números de produção. Em 1968, produzimos 280 mil veículos, isto é, 1.000 veículos por dia, recorde absoluto, vitória de um setor pelo qual se mede a capacidade industrial de qualquer nação. Fabricando veículos de todos os tipos, carros grandes, médios e pequenos, os brasileiros atingem os estágios mais avançados da tecnologia, acelerando a cadência da emancipação econômica. Parem as prensas, parem as prensas! Você sempre quis participar de um episódio do Nerd Show? Saber como são os bastidores? Ser a Barbarelando por um dia? Me xingar nos top 7? Sim, né? A hora chegou, porque Nerd Show, o show no teatro, vai acontecer. E isso no Brasil inteiro. Nós vamos para vários lugares. Nós vamos para Curitiba, nós vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Campinas, Brasília e até Fortaleza. Nós vamos, vai ser legal demais. Nós vamos pro teatro gravar os episódios do Nerd Show que vão pro YouTube. Vai ser com plateia, vai ser bom demais. Mas você sabe, né? Eu quero ver essa fornada toda cheia lá no teatro, cheia de pãozinho de queijo. Então, para isso, eu preciso que você vá e compre os seus ingressos. Vou deixar fácil para você aqui, ó. Link na descrição e o QR Code na tela. E lá você vai ver todas as datas, todos os horários, todos os locais, tudo bonitinho, já tá tudo certinho lá para você, tá? E quem compra primeiro, Renato, escolhe os melhores lugares. É verdade, vai ser o professor, eu sou o primeiro da turma. É verdade que isso. Sim, Zequinha, é você. E a gente vai poder conversar, tirar foto. E vocês vão ver a bagunça que é a gravação do episódio, que a gente ri, né, Babarelando? Uhum. Tem uns trem que a gente vai cortar lá, né, Babarelando? Que a gente faz piada que a gente não pode fazer. Com certeza. Mas eles vão saber. Mas quem for vai saber. Então, se eu fosse vocês, eu comprava o ingresso. Combinado? Espero vocês lá. Mas durante esse período, também foi uma preocupação muito grande a obrigatoriedade da vacinação. Por quê? Porque nesse período o Brasil enfrentou uma grande epidemia de meningite, que você deve saber que é uma doença bem perigosa. E essa doença estava no estágio bem avançado dela, que tem um nome que chama meningocócica. Só que essa notícia não era muito divulgada até ali nos anos 70, né? Até que em 1974 ela virou uma grande preocupação e isso se tornou um debate nos grandes centros públicos. E foi nesse período que eu descobri que uma expressão que minha mãe e minha avó sempre usaram, na verdade, era uma propaganda. Vocês acreditam nisso? Eles criaram um personagem em 1972 em um comercial que se chamava Sugismundo. Acredita, Babarelando? Acredito. Que apareceu em algumas campanhas para falar pro pessoal, né, tanto vacinar como mexer um pouco com a higiene, porque diz que o povo também, né, tinha uma asa, nossa senhora. Não ligam para a limpeza, desprezam sua higiene pessoal, usam sempre as mesmas roupas, sujas, é claro, e pensam que ninguém percebe. E tinha até um slogan que a gente tinha que colocar nos ônibus hoje em dia. Povo desenvolvido é povo limpo. E ela também alerta que a vacinação ia passar a ser obrigatória no Brasil e que os pais que não aderissem a isso iam perder um benefício do governo, que era o salário família, que era para quem tem filhos e ganhava até um determinado valor. Se o seu filho não for vacinado até completar 1 ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei. Bom, mas apesar daquela coisa do nós contra eles, meu Deus, o que nós vamos fazer? Um inimigo em comum, temos que bater
bater nesse inimigo? O Brasil é um dos países mais miscigenados de todo o planeta, né? Você deve saber muito bem disso. É claro. Miscigenação é que vários povos vieram pra cá, né? E coisa vai, conversa vem, um chama o outro pra chamar um chá, né? E aí a gente dá assim. E o governo sabia disso, e eles precisavam atingir todo esse público para gerar um sentimento de pertencimento para qualquer tipo de pessoa. E é mais ou menos nesse contexto que a Agência Nacional, em 1976, lança um comercial, mostrando vários povos, etnias, todas em território nacional. Índio, mulato e branco, de todas as cores, são todos por um. Esperança de um novo amanhã já presente no sorriso dessa gente. Este é um país que vai pra frente. E tem outra propaganda também de 1977 que mostra também essa coisa meio nacionalista dos povos aqui, né? Só que com aquele estereótipo do negro dos desenhos que eram feitos lá nos Estados Unidos. E é claro que se a gente pensar bem, um governo formado por militares ia fazer comerciais para falar sobre a própria classe deles, né? Fazer, ó, a gente é da hora demais! Uhul! Mas essa propaganda vai um pouco além do que só isso, porque os gastos com os militares tinham aumentado bastante durante o regime militar. Até 1963, o Brasil gastava cerca de PIB, assim, de 2% do PIB com os militares, que é tipo assim, tudo que gerou de riqueza, 2%, né, exército, tal. Só que a partir disso, pulou no ano seguinte para 3,2%. Pode parecer pouco, né, 1,2%, mas se você pensar 1,2% de tudo que o país produz de riqueza, é dinheiro para dar com pau. Mas esse foi o auge de gastos, né, e depois ele foi diminuindo. Em 1976, eles fizeram uma propaganda para meio que justificar esses gastos. Pode parecer que é muito, mas poucos países gastam menos que o Brasil com suas forças armadas. Vários países chegam a gastar 10% de seu produto interno bruto. Há quem ultrapasse 20%. O Brasil tem gasto pouco mais de 2% com o conjunto de suas forças armadas. Isto equivale a uma contribuição de 16 cruzeiros por mês de cada brasileiro. Uma coisa que eles usaram nessa propaganda é comparar com os outros países e quanto que eles gastavam com isso em porcentagem, mas comparar com os Estados Unidos e União Soviética, que estavam em Guerra Fria lá, né, os dois se acusando, querendo entrar em conflito, os dois estavam se armando até os dentes, fica até meio que injusto, né? O que se gasta com as Forças Armadas significa segurança e também ajuda ao desenvolvimento nacional. Mas que nem aquele slogan que tinha também do Brasil, um país de todos, naquela época, no comercial de televisão, também tinha um, de 1976, sob o comando de Ernesto Geisel, o quarto presidente militar. Olha só. É mais fácil. E tem uma outra propaganda de 76 que é exaltando o nacionalismo, né? De um menino sendo instruído pelo pai de tipo, papai, o que é nacionalismo? Olha só. Ô pai, o que é nacionalismo, hein? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. Olha, o nacionalismo não é apenas cumprir os deveres cívicos para com a pátria. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Sei. É o fortalecimento da nossa economia, o uso das nossas riquezas em benefício de todos nós brasileiros. Entendeu agora o que é nacionalismo? Uhum. Um nacionalismo altivo, equilibrado e justo é instrumento de governo.
Este é um país que vai para frente. E é muito engraçado também a gente pensar como que era o comercial nessa época sobre alistamento militar, porque a gente tem algumas propagandas bem ruins nos últimos, pelo menos nos anos 90, as propagandas eram bem ruins, né? Mas como é que será a propaganda de alistamento militar na época do regime militar? João vai fazer 18 anos. Começa sua obrigação com o serviço militar. João sabe que o alistamento deverá ser feito de janeiro a junho do ano em que o brasileiro completar 18 anos. Hoje vou para o órgão de alistamento do meu município para me alistar. Se não existir na sua cidade um órgão especial, vá à prefeitura. Ela vai cuidar do seu alistamento. Já tenho minha certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. E também uma declaração de não estar alistado em outro órgão. Tem que ser assinada por você ou por outra pessoa idônea. Após ter se alistado, a gente recebe o CAM, que é o Certificado de Alistamento Militar. Documento com o qual você se apresentará para a seleção dos jovens que vão servir às Forças Armadas. Mas tudo isso sem pagar nada, viu? A menos que você atrase o seu alistamento. O bom cidadão não atrasa seus compromissos. Bom, eu acho muito legal a gente ver esses comerciais para a gente entender um pouco como que a nossa história funcionou. E eu tenho certeza que várias coisas você notou que a sua família absorveu ao longo dos anos e quem sabe usa até hoje. Quem sabe depois a gente não faz uma parte 2, né, com mais comerciais da época do regime militar, da ditadura no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!